muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimuri, o canal da cidadania. E para você que chegou agora, não conseguiu acompanhar nosso programa, não se preocupe. Aos domingos, 10 horas da manhã, tem a reprise que acontece aqui na TV Quirimuri. Ao meu lado, Nestor Mendes Júnior. Me corrigiu no início, né? O nome do livro dele, que não é Bora Bahia, é Bahia, Minha Paixão. Eu vou continuar o papo aqui com ele, porque eu queria entender a diferença que essas grandes empresas fazem quando elas administram um clube de sucesso, como é o caso do clube do Bahia, né? A gente espera mudanças, a gente quer ver jogadores de nome, de peso dentro do elenco, mas eu acho que é o que toda a torcida espera quando uma grande empresa administra esse clube, não é isso? Micael, não tenha dúvida que essa mudança vai acontecer, né? Sim. Você, hoje mesmo, como eu disse, os resultados não são aqueles que a torcida imagina, porque a torcida também está cansada, está calejada, né? Tá sofrida, né? São anos e anos de dificuldades, de apertos e de uma situação muito mal administrada e que a torcida quer resultados. É aquela pessoa que está desesperada e que não tem mais tempo de ficar esperando que as coisas aconteçam, né? É um pouco isso. Então, há uma certa ansiedade, mas eu acho que é natural que isso aconteça, mas é o tempo, né? O tempo vai modificar isso, né? Você já tem, o próprio elenco do Bahia hoje já é diferenciado, né? Sim. Você já tem jogadores que tranquilamente, como eu disse, a gente não teria como ter aqui. Claro que você pode ter errado em contratação, você pode errar na dose, mas você tem um fator que facilita muito, que é o dinheiro para você corrigir, né? Claro. Quando você tem um dinheiro contadinho, meu amigo, quando você erra é um desastre. Quando você tem dinheiro sobrando, errar é fácil de ser corrigido, né? Você tem uma peça que não funciona, espera uma janela e traz outra e resolve. E você tem um intercâmbio, né? São 13 clubes do grupo, né? Começando pelo Manchester City na Inglaterra. Você tem clubes na América do Sul, clubes na Europa, clubes nos Estados Unidos, New York City também é do grupo, né? Então, o que vai acontecer? Vai, em um determinado momento, facilitar esse intercâmbio, né? Sim. De jogadores que não estão num determinado clube, mas que pode servir muito para outro, né? Que pode ajudar outro. Então, eu acredito muito nisso, né? A gente tem, não, porque a gente perdeu a identidade. Não, a gente não perdeu, vamos continuar com nossa marca, com o nosso nome. E continuar com a torcida, que no final é o dono do clube, né? Não adianta você ter um clube e não ter torcida, não ter essa vibração, né? Então o Bahia continua. Se eles não resolverem, vão tomar pressão, vão tomar o mesmo calor que a fase anterior tomava, né? Que é a torcida protestar, a torcida não ir a jogos quando o time vai mal, quando o time sente que o time está muito mal conduzido, muito mal gerido. Então, acho que vai continuar a importância de ter o Bahia como um dos estandartes do grupo, né? O próprio Soriano, que é o chefe do Citigroup, ele disse que é o segundo clube do grupo hoje, né? E é verdade, a torcida de peso, né? Um clube de massa, com uma história fantástica, 2 títulos brasileiros e um potencial enorme. Só aqui na Bahia a gente está falando aí de quase 15 milhões de pessoas, né? É um mercado fantástico, mercado para torcedor, e torcedor significa consumidor. Então, onde você encontra isso? A população da Inglaterra são de 60 milhões de pessoas, né? É quase 1/4 da população da Bahia, né? Então, para um clube só, você tem outros, você tem adversários, mas é um clube com a maioria da torcida aqui, né? E com capacidade de propagar isso, por exemplo, para outros estados
Nordeste, como Sergipe, como Alagoas, como Paraíba, né? E depois, aí nacionalmente, e depois, quem sabe, até internacionalmente. Hoje, clubes como o Barcelona, que era um clube local da Espanha, hoje é um clube internacional, né? Com seguidores na China, na Arábia, no Vietnã, em vários lugares do mundo. Nestor, vou te interromper e voltar, pegar seu gancho aí, quando você falou que o Bahia foi o primeiro campeão brasileiro. E aqui eu tenho uma pergunta que é interessante. Eu estava ontem pensando na nossa entrevista e me veio à cabeça o seguinte. O Bahia foi campeão, primeiro campeão brasileiro, né? Acho que nem todo mundo sabe disso, eu mesmo não sabia. Que o primeiro título do campeonato brasileiro veio para a Bahia e é do Bahia. Isso é muito importante frisar. Em uma jogada, um jogo contra o Santos, né? Não sei se você lembra, 3-1. 3-1 no Maracanã. Me lembro bem... 29 de março de 1960. Me lembro bem dos internacionais, né? Contra o Internacional. Aquele empate, mas ali a gente tinha um timaço, né? Que era Bebeto, a gente tinha o Bobô. Mas assim, minha pergunta é, o que mudou de lá para cá? Entre esses dois times e o time de hoje? Aquele time que ganhou o primeiro campeonato era um time mais técnico ou era um time mais tático? Como é que você vê o time do Bahia hoje, fazendo essa comparação geral? Olha, o título de 59 é um título marcante porque ele quebra um paradigma, né? O grande clube mundial de todos os tempos até hoje é o Santos. Isso. É o Santos de Pelé, de Pepe, de Coutinho, de Doval. Então, esse Santos que o Bahia ganha, ele talvez é o clube mais emblemático de todos os tempos, né? Pelé no auge da sua carreira. É um embate com 3 jogos, né? Um na Vila Belmiro, que o Bahia ganha. O outro aqui na Fonte Nova, que o Bahia perde. E a decisão fica para 29 de março de 60, no Maracanã. E o Bahia ganha de 3-1. Aí você pergunta... Em cima do Rei Pelé, Em cima do Rei Pelé, em cima do principal time do mundo de todos os tempos. É um feito extraordinário. Essa geração que integrou 59 é uma geração extremamente capaz, né, vencedora de jogadores de outros clubes, né? Você tem um Vicente Arenari, que foi ídolo no Palmeiras. Você tem um Léo Brilha, que foi ídolo no Fluminense. Você tem jogadores locais, como Biriba, como Marito. Então, você tem Alencar, que veio do Ceará também. Então, são jogadores fantásticos. Do ponto de vista técnico, o time do Santos era muito superior, mas muito superior. Agora, o Bahia tinha um conjunto afinadíssimo, né? Como foi em 88. O Bahia é um time, nos dois casos, em 59 e 88, que não tem grandes craques, né? Bobô, por exemplo, ele desponta do Bahia em 88, né? Ninguém conhecia Bobô. Bobô veio da Catuense, né? Zé Carlos, aqui do futebol, da base do Bahia. Gil Sergipano veio de Sergipe, né? Então, Paulo Rodrigues, talvez um dos maiores meias que o Bahia já teve, um dos maiores meias do Brasil, não era um jogador conhecido, né? Ele passa a ser conhecido e reconhecido no Bahia. Então, o Bahia não tem grandes nomes como tinha o próprio Internacional, mas ganha com esse conjunto que Evaristo monta. Mais ou menos o que aconteceu em 59 também, com o Geninho, que monta esse time a partir de 58, ele ganha a Liga em 58 e 59 e ganha o título em cima do Santos, que é um time, talvez o melhor time do mundo de todos os tempos. Agora, o Bahia, você pergunta qual é a diferença? A diferença era conjunto, a diferença era força em campo, eram jogadores extremamente solidários uns com os outros. Todos eles diziam, brigavam afora, mas dentro de campo eram todos unidos. Unidos pela vitória. É isso aí, gente. Pelo triunfo. Pelo triunfo. Boa correção. Vou fazer um breve intervalo comercial e a gente volta em 1 minuto. Fiquem aí.